Bom dia, gente, e bem-vindo a outro vídeo. Hoje estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia. Estamos quase terminando com as igrejas de Apocalipse. Parece que é infinito, né? Então, a igreja de Filadélfia. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Filadélfia para começar. Essa cidade estamos falando do tempo entre 1833 a 1844 AD, depois de Cristo. Essa cidade foi construída mais ou menos 900 pés acima do nível do mar, e ela era um terreno com muitos vulcães. O português é tão difícil, gente. E tinha muito terremoto nessa cidade. Agora, essa cidade era uma cidade muito próspera, era conhecida pelas suas vinhas. Eram vinhas que eram tão bonitas, tão boas e davam tantos frutos, e um vinho tão bom que competia com as vinhas de Roma. E aconteceu que uma vez teve um grande terremoto que destruiu quase tudo, destruiu completamente a cidade. E em vez de ajudar a cidade de Filadélfia, o Império Romano, ainda que ajudou um pouquinho, não ajudou o suficiente para ele se levantar. Ao invés disso, eles pediram que essa cidade destruísse, né, se livrasse das suas vinhas, para que não tivesse essa competição com a Roma, para que a Roma fosse a única cidade com os vinhos bons. Agora, essa cidade era conhecida e próspera por causa de suas vinhas, era sua economia. Então, imagina o que aconteceu com essa cidade. Mas vamos começar lendo Apocalipse, então, capítulo 3, e começar no versículo 7 ao 13, fala sobre a igreja de Filadélfia, para ver o que João escreveu essa igreja e o que estavam passando. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, é o mensageiro ao que estava a cargo, estava responsável pela igreja de Filadélfia. Isto diz o que é santo. Esse é um título dado a Deus através da Bíblia, a Jesus através da Bíblia, a Deus é dado várias vezes, mas podemos ver em Isaías e também podemos ver em Abacuque. E Jesus também, ele é chamado de santo, né? Não somente no Velho Testamento, mas mais que nada no Novo Testamento. Isso podemos ver em capítulo 4 de Atos. O verdadeiro, quando ele fala sobre o verdadeiro, por que ele diz se representa ou se apresenta como verdadeiro? Se a gente já sabe disso. Verdadeiro em grego é aletinos, que significa real, significa genuíno. Então, se lembra que naquele tempo havia muitos falsos deuses. Até hoje em dia há muitos falsos deuses. Só que eles tinham grandes templos, né? A esses deuses falsos, era uma competição. Então, Jesus aqui se apresenta como o Deus verdadeiro, o Deus real, o Deus genuíno, para dizer: eu sou o único Deus verdadeiro, eu sou o verdadeiro, o genuíno, né? Os outros não são de verdade. Não se confundam. E depois diz: o que tem a chave de Davi. O que significa isso? Ele está se referindo à profecia dada em Isaías capítulo 22, versículos 20 ao 22, e eu vou ler os versículos para vocês aqui, que diz assim: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, colocarei em suas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, e o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, ele está falando sobre essa profecia dada a Eliaquim,
em Isaías, tá bom? Também eu quero ler Lucas capítulo 1, versículo 32 também, que fala sobre isso, que diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Nós sabemos que Jesus veio para completar essa profecia, né? Davi, com todos os seus erros e tudo, deixou aberto esse trono, mas Jesus, sendo filho de Davi, ele veio para assentar nesse trono, ele veio para ser o rei de Jerusalém, né? Ele veio para completar essa profecia. Então ele está se apresentando como tal. Eu sou aquele esperado, eu sou daquela profecia, eu venho completar isso. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Não somente está falando da profecia aqui, mas também ele está falando sobre portas de evangelização. Durante esse tempo, a palavra de Deus começou a alcançar novas distâncias e começou a ser pregada ao redor do mundo, não somente naquela cidade, mas começou a se propagar, não somente em cidades grandes, mas em cidades pequenas, em campos, e foi mais e mais longe a palavra de Deus. Então ele está falando sobre isso, a porta que ninguém pode fechar, a porta de evangelização, porta de pregação da palavra que ninguém poderia fechar. E até hoje, né, tem tantas pessoas perseguindo cristão e tentando fazer as pessoas negar a Cristo, mas em nenhum momento tem conseguido eles diminuir a propagação do evangelho. Então, o versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, eu sei as tuas obras. Essa palavra eu sei aqui, em grego, é a palavra oida, que significa aprecio. Eu aprecio as tuas obras, eu sei o que está fazendo, estou botando atenção. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Essa daqui está falando sobre a porta do templo judaico. Então, quando o cristianismo começou, eles eram muitas vezes vistos como parte do judaísmo. E eles até, nós podemos ver no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, que eles pregavam nos templos, pregavam nas sinagogas, eles iam na frente dos templos e pregavam, e isso era permitido para eles. O problema é que quando começaram a pregar que Jesus era o Filho de Deus, e começaram a pregar que Jesus ia vir e todas essas coisas, então não gostaram muito da ideia e chutaram eles para fora, e essa porta para eles do templo foi completamente fechada. Eles começaram a ser vistos separados do judaísmo. Então Jesus aqui está se referindo a isso, né? Mas ele segue, diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acho lindo isso, porque nós pensamos que precisamos conquistar o mundo com a nossa fé. Nós pensamos que temos que ser o próximo evangelista grande, né? Que todos têm que saber o nosso nome. E muita gente vive para isso, se mostrando, mas até quando nós temos pouca força, quando a gente não consegue nem orar mais de 1 minuto, porque a gente não tem tanta força, quando a gente tá tão cansado de trabalhar o dia inteiro e casa e filhos e resolver tanta coisa, que tu dorme em cima da Bíblia por causa que tu não tem tanta força, sabe? Ou quando tá passando por lutas, por problemas, por necessidades e tu não tem nem força de estar na presença de Deus, mas tu tá ali, tu tá tentando, na tua pouca força, tu tá indo atrás, não tá negando Jesus. Ainda que é difícil ser fiel a Deus e não mentir, não se envolver em corrupção, parece que as pessoas que se envolvem nessas coisas são mais abençoadas que tu que tá tentando ser fiel. Ainda com a tua pouca força de não negar a Jesus, tu segue ali. Então Jesus está dizendo: eu vejo, eu aprecio, eu sei que tu tem pouca força, mas tu não negou a mim. Eu acho isso lindo. Força aqui, nesse original, significa poder milagroso.
esse poder de fazer coisas grandes, esse poder de fazer milagres e maravilhas, essa força de influenciar o mundo. Às vezes, pelo nosso dia a dia, a gente não tem nem força nem de orar. Imagina de fazer grandes coisas. Mas Jesus vê e Jesus aprecia. Não é pouco para Jesus. Tu não tá falhando a Jesus. Tu não tá sendo um mau cristão, ou não sou um cristão bom o suficiente. Não, Jesus está vendo e está apreciando, porque tu segue perseverante. Ainda com a tua pouca força, segue em frente, segue perseverando, segue não negando a Cristo. Depois diz no versículo 9 assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Da sinagoga de Satanás, nós já vimos isso quando falamos sobre a igreja de Esmirna, né? Vemos essa sinagoga de Satanás. Quem eram? Sinagoga de Satanás era aquelas pessoas que supostamente tinham aceitado Jesus, mas não viviam uma vida conforme a palavra. Muitos deles eram falsos profetas, eles ensinavam coisas erradas dentro da igreja, enganando a muitos. E Jesus não gostava, dizia que era sinagoga de Satanás, ok? Mas olha que lindo, né? Ainda com a nossa pouca força, por causa que eles perseveraram e não negaram a Cristo, ainda com a sua pouca força, Jesus disse que ia fazer aqueles que estavam se dizendo cristão dentro da igreja prostrar-se diante deles, dos fiéis, e eles iam ver os que não eram fiéis, os que estavam mentindo, iam ver que Jesus amava aqueles que não tinham grande força. Grande isso. Porque dentro da igreja a gente vê as pessoas que estão, né? E nem todos, gente. Tem gente que é realmente usado por Deus. Tem gente que realmente é cheio pelo Espírito Santo e está fazendo coisas, né? Deus está usando com milagres, prodígios e maravilhas, em pregação e tudo. Claro que sim. Mas, desafortunadamente, dentro da igreja hoje em dia tem muitos falsos profetas, como tinha antes. Tem muita pessoa que grita bastante na pregação, mas realmente não tem uma vida fiel a Deus. Tem gente que fala em línguas e não tem uma vida fiel a Deus. Tem gente que parece cristão, né? Tem a pinta, mas não segue bem a Deus, não segue a palavra de Deus. Faz coisas errôneas quando não está na frente dos outros. E a gente tem o costume de dar mais importância a essas pessoas, parece que eles são mais fiéis a Deus do que aquelas pessoas que talvez não tenham tempo ou não tenham as forças, né, como os outros têm, ou não estão no olho público. E a gente dá mais importância às vezes àqueles que estão do que não estão. Só que Jesus diz, não, eu aprecio essa pouca força de vocês, eu aprecio porque vocês seguem perseverantes, e é isso que eu quero. E aqueles que vocês pensaram que era, eu vou mostrar que não são. E os que vocês pensaram que não era, são. Diz aqui então o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Se tu estuda o livro de Apocalipse, tem muitas ideias diferentes, todo mundo pensa que vai acontecer de uma maneira diferente. Então, com o rapto da igreja é uma daquelas crenças. Tem gente que pensa que vai acontecer depois da tribulação, outros pensam que vai ser durante a tribulação, outros pensam que vai ser antes da tribulação, outros pensam que não vai acontecer, não vai ter um rapto, é só algo figurativo que ele fala. Aqui no versículo 10, parece, né, como lemos, parece, quando ele diz que nos vai aguardar da hora da tentação que vai vir, dessa tribulação, desse final, parece que nós vamos subir antes da tribulação. Versículo 11, eis que venho sem demora, já tô ouvindo,
Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós temos que ser vigilantes, nós temos que guardar o que temos, porque podemos realmente perder essa coroa. A coroa que era dada, naquele tempo era dado para os ganhadores, era uma coroa de folhas de laurel, e era dado para os ganhadores naquela época. E aqui está falando sobre a coroa da vida, são 5 coroas diferentes que nós podemos ganhar, né? E aqui está falando sobre a coroa da vida, de viver para sempre com Ele. Mas nós podemos realmente perder a nossa salvação. Se nós não cuidamos, se nós não vigiamos, podemos perdê-la. Versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, Jesus vai receber um novo nome. Agora, ele disse que vai fazer, se eles perseverar, a igreja da Filadélfia, vai fazer eles coluna no templo. Coluna é algo que é de suporte, né? É algo forte, é algo que não se pode mover. Mas Jesus falou que eles tinham pouca força. É incrível essa comparação deles como coluna do templo, só que eles tinham pouca força. Então, olha só bem, Jesus não importa para ele a tua força, desde que tu siga sendo fiel a ele, desde que tu siga perseverando e não negando a ele. É isso que ele importa, porque a força nossa vem de Jesus, é Jesus na nossa vida, né? Então, para ele, nós somos colunas fortes. Me lembra da história de Gideão. Gideão, ele tinha que salvar o seu povo, mas quando Deus foi falar isso para ele, chamou ele de corajoso, sendo que as suas ações não eram de corajoso. Ele estava pedindo confirmação para Deus, porque ele não queria ir. Mas Deus chamou ele de corajoso, né? Então, isso me lembra essa história de Gideão. É que Deus vê o potencial dentro de nós. Deus, a força que nós demonstramos, nós pensamos em força, assim, em conseguir orar por horas, em conseguir evangelizar toda hora, em fazer coisas grandes, né? Poderes milagrosos, fazer coisas grandes para Deus. Nós pensamos em coisas assim, mas para Deus não. Ele olha o nosso coração, ele olha a nossa perseverança, a nossa disposição, a nossa posição na presença dele. E isso para ele nos faz colunas fortes, colunas inabaláveis, né? Imovíveis, colunas segurando esse templo. E diz que a gente estará dentro do templo. E nós, deixa eu falar um pouquinho assim, nós podemos ser essa coluna. Se nós perseveramos e não negamos a Deus, a Cristo, nós hoje em dia podemos, ainda com a nossa pouca força, ainda que parece que nós não temos a influência, nós não temos aquilo como outros, ainda com a nossa pouca força, podemos ser colunas dentro do templo, dentro da igreja, para a fé dos outros, para segurar a fé para cima de outras pessoas, né? E a igreja nossa para outras pessoas, através da nossa fidelidade e nossa oração. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o seu nome. Quero ler Apocalipse 22, 4, diz: Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. E é aquela demonstração que nós somos parte de alguém, nós pertencemos a alguém. Nós passamos por esse mundo, muitas vezes, tipo, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sou brasileira, e estou crescendo no meio de hispanos. Então, eu não sinto que eu sou parte de nada, eu não me sinto parte da cultura brasileira, eu não me sinto parte da cultura hispana e não me sinto parte da cultura americana. Eu não me sinto que eu pertenço a nada. Eu sinto que eu não me sinto em casa em nenhuma cultura, entendeu? Mas quando Jesus vem à nossa vida e nós nos pertencemos fiel a Ele,
Ele escreve o seu nome em nós. É como marcando que nós somos dele. Se a gente escreve o nosso nome em algum lugar, nós estamos deixando todos saber que aquele item é nosso, pertence a nós, é nossa propriedade, né? E quando nós somos fiéis a Cristo, ele escreve o seu nome, o nome de Deus, da Nova Jerusalém. Está dizendo, ó, essa pessoa aqui, ela é salva. Essa pessoa aqui vai para o céu comigo. Essa pessoa aqui pertence a mim, é parte da minha criação, é parte da minha herência. Essa pessoa aqui é minha, é meu, tá marcada por mim. Eu acho isso lindo, porque ainda eu vou e falo, né? Eles não tinham muita força. E certamente olhando ao redor, tudo que estavam passando e outras coisas, eles talvez pensavam, a gente é tão pequeno, né? Nem estamos fazendo grande coisa. Olha só as outras pessoas que viram antes de nós, outros cristãos, as coisas grandes que fizeram e a gente não tá fazendo nada. A gente não tem essa força, né? E já quer desistir, mas segue perseverando, segue indo. Mas Jesus estava dizendo para eles, não, eu aprecio a força que vocês têm, eu aprecio que vocês não têm me negado, e vocês diante de mim vão ser como colunas, as pessoas vão ver que eu amei vocês, porque o meu nome vai estar em vocês, vocês pertencem a mim, vocês são parte de mim, eu estou com vocês, né? Eu estou vendo, estou com vocês, eu acho isso lindo. Versículo 13, então, para terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lucas capítulo 8, versículo 8 diz, outra ainda caiu em boa terra, falando das sementes, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, lindo, 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 né? Que Jesus fala isso. Quem tem ouvidos, aqueles que têm ouvidos, entendam e guarda a palavra dessas cartas. Então, gente, quero encorajar vocês que sejamos como a igreja de Filadélfia, que nos mantenhamos fiéis a Ele, ainda em nossa pouca força, porque Ele está olhando, está apreciando o nosso esforço de nos manter fiel a Ele, de não negar a Cristo. E todos verão a tua fé. Que nós possamos, ainda em nossa pouca força, ser como exemplo para outros na nossa fé também. Porque a igreja de Filadélfia, ainda que não tinha muita força, eles são um grande exemplo para nós até o dia de hoje. Que nós possamos assim ser para os demais, tá bom? Que Deus abençoe, vejo vocês no próximo vídeo. Se quer, compartilhe esse vídeo com alguém que pensa que vai precisar. Põe o like, se inscreva ao canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!